A tempestade daquela noite parecia presságio de tragédia. Enquanto os trovões rasgavam o céu, Lívia, a babá dedicada, atravessava o corredor silencioso da mansão para verificar se a pequena Sofia, filha única do casal, estava coberta. Mas antes de chegar ao quarto da criança, um som estranho ecoou do andar de baixo. Risadas, sussurros, gemidos. Lívia franziu a testa. Aquela hora? Eram quase 2 da manhã. Com passos cuidadosos, ela desceu as escadas, o coração acelerado. A mansão era enorme, mas o barulho vinha claramente da sala de estar. E então, ao virar o corredor, seu mundo parou. Ali, diante dos seus olhos, estava Beatriz, a esposa perfeita, coberta de joias e arrogância. Nos braços de Henrique, o segurança musculoso da mansão. Beijos intensos, toques atrevidos, corpos colados. Uma traição descarada. No sofá da casa, na casa de Daniel, o marido milionário que fazia tudo por ela, que dava tudo, que confiava cegamente. Lívia engoliu o grito que subiu pela garganta. Instintivamente, tapou a boca com a mão. Meu Deus! Murmurou. Se eles a vissem, estaria perdida. Poderia perder o emprego, ser acusada de algo, ser silenciada. Mas o pior não era isso. O pior era imaginar o olhar que Daniel teria, se um dia descobrisse. Ele a tratava como família, como irmã, como alguém de confiança. E agora, ela segurava a verdade mais dolorosa da vida dele. Lívia tremia. Sua mente explodia em um dilema mortal. Eu devo contar? E se ele desmoronar? E se a culpa cair sobre mim? E se eles me destruírem antes? A chuva do lado de fora aumentou, e com ela, o peso do segredo que mudaria tudo. Lívia correu de volta para o quarto da pequena Sofia com o coração disparado. Cada passo parecia um trovão dentro do peito. Ela fechou a porta com cuidado, encostou-se nela e deixou o ar escapar em um soluço silencioso. As cenas da traição não saíam da mente. Como ela pôde fazer isso com o Daniel? Sussurrou tremendo. A garotinha dormia em paz, abraçada ao ursinho de pelúcia, alheia à tempestade que caía dentro e fora daquela casa. Lívia passou a mão no rosto, tentando se recompor. Ela sabia que Beatriz era arrogante. Sabia que a patroa tratava Daniel como um troféu e não como marido. Mas nunca imaginou que ela teria coragem de trair tão descaradamente. Ainda mais com o segurança da casa. Um barulho vindo do corredor a fez congelar. Passos, pesados, se aproximando. Lívia apagou a luz rapidamente e fingiu arrumar a cama da menina. A porta se abriu. Era Beatriz, com o batom borrado, o cabelo desgrenhado e o vestido desarrumado. O cheiro de perfume misturado com a pele de outro homem preenchia o quarto. Lívia, a voz arrastada. Você está acordada a essa hora por quê? O coração da babá parou. Ela precisava responder rápido. Eu só vim ver a Sofia, senhora. A chuva. Achei que ela pudesse acordar assustada. Beatriz a encarou com olhos semicerrados, desconfiados. Certo. Ela ajeitou o vestido, tentando parecer natural. Não esqueça, tudo o que acontece nesta casa fica nesta casa, entendeu? O tom carregado de ameaça cortou o ar da noite. Lívia engoliu seco. Sim, senhora. Beatriz saiu, batendo a porta. Lívia sentiu os olhos encherem de lágrimas. Ela agora carregava um segredo pesado e uma ameaça ainda maior. Mas uma coisa era certa. Daniel não merecia aquilo. A manhã seguinte parecia calma demais para o caos que morava dentro de Lívia. Ela mal dormiu, mal respirou. Toda vez que fechava os olhos, a imagem da traição voltava como um pesadelo. Quando desceu para preparar o café da pequena Sofia, ouviu o som que menos esperava. A porta da frente se abrindo, mala arrastando, passos conhecidos. Ela gelou. Daniel tinha voltado mais cedo. Surpresa, ele disse sorrindo, entrando na cozinha com o terno ainda amassado da viagem. E antes que Lívia pudesse reagir,
Beatriz correu até ele num salto teatral. Amor, você voltou! Que saudade! Lívia engoliu em seco, observando a cena. Beatriz o abraçou forte, apertado, como se não tivesse passado a madrugada inteira nos braços de outro homem. Daniel, cansado, mas apaixonado, retribuiu o abraço. Também senti sua falta, meu bem. A mentira de Beatriz fervia como veneno, e Lívia sentiu o estômago revirar. Beatriz abriu um sorriso exagerado. Ah, amor, você nem imagina a falta que fez. Lívia sabia exatamente que tipo de falta ela sentiu. E naquele momento, o peso do segredo quase sufocava a babá. Oi, Lívia. Daniel sorriu. Obrigado por cuidar tão bem da minha pequena enquanto eu estava fora. A gentileza dele cortou o coração dela como uma faca. De nada, senhor Daniel, respondeu com a voz trêmula. Beatriz, percebendo, lançou um olhar mortal, um aviso silencioso. Fique calada. Daniel passou o braço na cintura da esposa, a mesma cintura que Henrique segurou horas antes. E isso fez o peito de Lívia doer. Ela pensou, como posso guardar isso dele? Como posso proteger uma mentira tão cruel? Mas contar a verdade poderia destruir tudo. Era um dilema que ninguém deveria carregar. Lívia estava organizando os brinquedos da pequena Sofia na sala quando sentiu uma sombra se aproximar por trás. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela virou lentamente e deu de cara com Henrique, o segurança, o mesmo homem que, horas antes, estava traindo Daniel com Beatriz no sofá da mansão. Ele a encarava, com os braços cruzados, mandíbula travada, olhar duro. Precisamos conversar, disse ele com a voz baixa e ameaçadora. Lívia deu um passo para trás. Não sei sobre o quê. Henrique se aproximou mais. Sabe, sim, você estava lá ontem. Eu vi a porta do corredor se abrir. Eu sei que você viu. O coração dela disparou. Eu não minta para mim. Ele cortou, firme. Eu já sei que você viu. Lívia sentiu as mãos suarem. Henrique inclinou o rosto, falando rente ao ouvido dela. A dona Beatriz é muito generosa comigo. E eu tenho muito a perder. Então, eu aconselho você a ficar calada. Ela engoliu seco. Eu não quero problemas. Ótimo, disse ele, sorrindo friamente. Então não crie nenhum. Ele deu um passo atrás, mas antes de ir completou. Se o Daniel descobrir, quem você acha que ele vai culpar? A esposa dele? Ou a babá que quer derrubar a família? A insinuação bateu como um soco. Eu nunca faria isso. Lívia protestou. Henrique deu um sorriso torto. Então estamos combinados. E saiu como um fantasma. Lívia caiu no sofá com os olhos marejados. Agora, ela tinha mais do que um segredo. Tinha um inimigo dentro da própria casa. E um medo crescente de que, se não tivesse cuidado, poderia perder muito mais do que o emprego. A rotina na casa parecia seguir normal, mas Daniel, atento como sempre, começou a notar pequenas rachaduras na fachada perfeita que Beatriz tentava manter. Henrique estava estranho, mais rígido, mais tenso, mais silencioso. Beatriz andava ansiosa, nervosa, saindo e entrando de cômodo sem motivo, como se temesse ser descoberta. E Lívia, ela quase não conseguia olhar Daniel nos olhos. O milionário observou cada um, sem dizer nada. Durante o café da manhã, ele colocou a xícara na mesa e disse: Lívia, você está bem? Parece preocupada. A colher tremeu na mão da babá. Eu estou só um pouco cansada, senhor Daniel. Beatriz interrompeu imediatamente. Ah, querido, a Lívia sempre foi tímida. Não liga. Ela só precisa de mais silêncio. O jeito apressado deixou Daniel ainda mais desconfiado. Henrique, parado atrás, evitava olhar para ambos. Quando Lívia se virou para pegar o suco, Daniel percebeu seu olhar se desviar rapidamente, como alguém que carrega um peso enorme. Depois, quando ela saiu da cozinha, Beatriz cochichou irritada. Amor, acho que precisamos contratar outra babá.
Essa aí anda estranha demais. Daniel franziu o senho. Estranha como? Sei lá. Ela me olha de um jeito esquisito. Parece que quer invadir minha privacidade. Não gosto disso. A preocupação dele aumentou, porque a verdade era simples. Lívia nunca olhou ninguém com maldade. Nunca. Algo estava errado. E Daniel sentia isso na pele. Naquela mesma noite, enquanto trabalhava no escritório, ouviu passos apressados no corredor. Vozerio baixo, sussurros abafados. E então, a frase que atravessou a porta como uma facada. Henrique, a Lívia está ficando perigosa. Ela viu alguma coisa. A gente precisa fazer alguma coisa antes que ela abra a boca. Daniel parou e sentiu o mundo virar. Daniel ficou paralisado, a caneta caindo lentamente da sua mão. O coração batia como um martelo dentro do peito. A voz de Beatriz, abafada pela porta do corredor, parecia cada vez mais nítida. Henrique, eu tô falando sério, repetia ela em tom desesperado. A Lívia ouviu alguma coisa. Henrique respondeu com a voz baixa, mas firme. Relaxa, ela não vai dizer nada. Eu já conversei com ela, do meu jeito. O sangue de Daniel gelou. Conversou? Do jeito dele? Que tipo de conversa era essa? E por que Beatriz estava tão preocupada com o que Lívia pudesse ter ouvido? Havia um segredo, e um grande, e sua esposa estava no centro dele. Daniel se aproximou da porta, silencioso, atento, respirando devagar para não fazer barulho. Mas antes que pudesse ouvir mais, Beatriz fez algo que ele não esperava. Henrique, você não entende. A voz dela rachou no meio. Se o Daniel descobrir, ele me mata. Daniel levou a mão à boca, sentindo uma dor estranha no peito. Não pela frase em si, mas porque ela falava como alguém que realmente fez algo terrível. Henrique rebateu. Então para de entrar em pânico, é só ela ficar calada. A raiva subiu como fogo dentro de Daniel, mas ele respirou fundo. Explodir agora seria arriscado. Ele precisava pensar, precisava descobrir mais, precisava ter certeza da verdade antes de agir. E naquele instante, ele fez uma promessa silenciosa. Eu vou descobrir o que vocês estão escondendo, nem que isso destrua tudo ao meu redor. Ele recuou devagar, voltou ao escritório e fechou a porta. Mas seu mundo já não era mais o mesmo. Daniel não conseguiu trabalhar naquela noite. A frase de Beatriz ecoava como um tambor na cabeça dele. Se o Daniel descobrir, ele me mata. Aquilo não era preocupação de esposa fiel. Aquilo era medo de quem esconde algo sujo, feio, imperdoável. Mais tarde, já de madrugada, ele ouviu a porta dos fundos abrir. Passos pesados caminharam pelo corredor lateral. Era Henrique. Daniel, sem fazer barulho, saiu pela porta do escritório e seguiu o segurança à distância. O homem caminhava rápido, olhando para os lados, como alguém que precisava garantir que ninguém o visse. Lá fora, a chuva fina tornava a cena ainda mais sombria. Henrique acendeu um cigarro e encostou-se atrás do galpão da mansão. Um local que ninguém costumava ir à noite. Poucos minutos depois, Beatriz apareceu, com capuz, olhos arregalados, respiração agitada. Daniel sentiu o mundo vacilar. Ele não queria acreditar no que via. Henrique, a gente está perdido, disse Beatriz aflita. O Daniel está desconfiado, eu sei. Henrique jogou o cigarro no chão e a segurou pelos braços. Eu falei que está tudo sob controle. Você só precisa agir normal. Beatriz estava em pânico. E se ele descobrir da gente? E se ele pegar as câmeras? Daniel, escondido na sombra, sentiu o sangue ferver. Da gente? Eles tinham um nós? Henrique falou mais baixo, mas Daniel ouviu cada sílaba. Ontem à noite, você quase estragou tudo. Se a babá tivesse chegado 1 minuto antes... Beatriz tapou a boca. Daniel tapou o coração. Ali estava. A confirmação, a traição que ele nunca imaginou que enfrentaria. Ainda assim, ele permaneceu imóvel, porque agora, mais do que nunca, ele precisava saber até onde aquela traição ia.
e precisava ouvir Beatriz dizer com a própria boca quem ela realmente era. Daniel voltou para dentro da mansão em silêncio absoluto, mas por dentro era um furacão. Seu peito ardia, as mãos tremiam, sua mente repetia a mesma pergunta: por que ela fez isso comigo? Mas ainda havia algo que ele precisava fazer antes de confrontá-la. Descobrir toda a verdade, cada detalhe, cada mentira. E assim, pela primeira vez em anos, Daniel acessou a sala de monitoramento, um cômodo que ele quase nunca usava, pois confiava totalmente nos funcionários. Ligou o sistema. Rebobinou as últimas 24 horas. O que ele viu o destruiu por dentro. Beatriz entrando na sala com Henrique. Beijos, mãos, abraços escondidos, risadas que nunca dava para ele. Ali estava a traição escancarada, o que Lívia tinha visto e o que ele esperava nunca precisar confirmar. Mas então, algo ainda pior apareceu nos vídeos. Henrique entrando no quarto de Daniel, mexendo em gavetas, abrindo o cofre, e Beatriz entrando logo depois. "Rápido, ele volta amanhã", disse ela no vídeo, desesperada. "Eu preciso dos documentos da empresa agora." Henrique vasculhou papéis, pastas, contratos, documentos valiosos, sigilosos. Daniel sentiu um gelo percorrer a espinha. A traição não era só emocional, era também financeira, era crime, era golpe. Beatriz e Henrique não queriam apenas se divertir, eles queriam destruir sua vida e roubar tudo o que ele construiu. Daniel fechou os olhos. Ali, diante das telas, fez uma promessa silenciosa. "Vocês dois não imaginam o tamanho da tempestade que está vindo." Daniel passou a madrugada em claro, o coração apertado, a mente girando, mas uma certeza o guiava. Lívia estava no centro de tudo e precisava falar com ele. No começo da manhã, ele bateu na porta do quarto de hóspedes onde ela dormia. "Lívia, podemos conversar?" Ela abriu a porta devagar, assustada. Parecia que carregava o peso do mundo nos ombros. Senhor Daniel, claro. Aconteceu alguma coisa?" Ele não respondeu, apenas sinalizou para que ela o seguisse até o escritório. A única sala onde ele sabia que não havia câmeras. Quando fechou a porta, Daniel respirou fundo. "Lívia, eu sei que você está escondendo algo, e eu preciso que você seja honesta comigo. Por favor." Ela congelou. As mãos começaram a tremer. Eu não posso, senhor. A senhora Beatriz, ela... A voz falhou. Daniel deu um passo à frente com gentileza. "Olha para mim, Lívia. Você sabe que eu nunca faria nada contra você. Eu só quero a verdade. Por favor, me conta o que viu." As lágrimas escorreram antes mesmo que ela percebesse. Lívia colocou as mãos no rosto e começou a chorar. Um choro preso por horas, talvez dias. "Senhor Daniel, me perdoa. Eu vi a senhora Beatriz com o Henrique, naquela madrugada, na sala, os dois, juntos, se beijando, se tocando." A voz desapareceu entre soluços. Daniel fechou os olhos, sentindo o peso da dor atravessar o peito como uma lança. Mas manteve a calma. Era preciso. "Obrigado, Lívia." Ele disse com a voz firme, porém suave. "Obrigado por me dizer a verdade. Você foi a única pessoa honesta nesta casa." Lívia chorava sem parar. Eu não queria ver o senhor sofrer." Daniel segurou as mãos dela. "Eu já sofri o suficiente. Agora eu quero justiça." E naquele instante, a guerra começou. Daniel fechou a porta do escritório após a conversa com Lívia e ficou ali, parado, olhando para o nada. Mas dentro dele, um novo Daniel acabava de nascer. Não o marido apaixonado, não o homem que confiava cegamente, mas o estrategista implacável que construiu um império do zero. Ele respirou fundo. "Eles acham que estão no controle", murmurou. "Mas agora é minha vez de jogar." E começou a planejar. Primeiro passo, agir normalmente. Se Beatriz ou Henrique percebessem qualquer mudança, fugiriam. E ele precisava dos dois, juntos,
para a revelação final. Segundo passo, coletar provas, não apenas de traição, mas do roubo, da tentativa de golpe, da invasão ao cofre. Ele chamou discretamente um perito digital de confiança. Preciso que recupere tudo dos backups. Tudo. O homem acenou com a cabeça. Terceiro passo. Uma armadilha emocional. Ele marcaria um jantar especial naquela mesma noite, desses que Beatriz adorava, cheios de pompa, vinhos caros e glamour. Ela jamais desconfiaria. Quarto passo. Lívia seria protegida. Ele pediu que ela ficasse com Sofia e não saísse do quarto durante o jantar. Você não vai se expor, eu assumo tudo. Lívia assentiu, ainda chorando, mas aliviada. Quinto passo, confronto público. Ele revelaria tudo na frente de testemunhas, sem chance de negar, sem fuga, sem manipulação. Daniel então fechou o notebook e se olhou no espelho pendurado na estante do escritório. No reflexo, ele viu não apenas um homem traído, mas um homem prestes a derrubar duas cobras venenosas de dentro da própria casa. Hoje à noite, disse com voz firme, vocês dois vão cair. A mansão estava impecável para o jantar. Mesa posta com porcelana fina, velas aromáticas acesas, vinho tinto do mais caro. Uma música ambiente suave preenchia o ar, tudo calculado para deixar Beatriz confortável. Daniel caminhava pelo salão com passos firmes. Por fora estava calmo. Por dentro, uma tempestade silenciosa rugia. Beatriz, no quarto, estava radiante. Fazia horas que ela não via o marido tão atencioso. Finalmente, disse ela para si mesma, ele está percebendo que precisa me valorizar mais. Se maquiou como se fosse para um evento de gala, vestido vermelho, salto alto, perfume importado. O mesmo que ela usou quando traiu Daniel com Henrique, ironicamente. Henrique também se arrumava, gravata ajustada, terno impecável. Ele acreditava que o jantar seria uma chance perfeita para manipular tudo a favor deles. Hoje, ele pensou, eu e Beatriz começamos a controlar tudo, mas estavam prestes a cair. Quando Beatriz desceu as escadas, Daniel a observou com um sorriso educado. Você está linda, disse ele, com a voz controlada. Só Lívia, observando de longe, percebeu a dor por trás das palavras. Beatriz sorriu, triunfante. Você também está ótimo, amor. Que bom te ver assim, disposto. Henrique ficou atrás, em posição de funcionário, mas com um brilho de arrogância nos olhos. Daniel, então, fez um gesto elegante. Sentem-se. Hoje é uma noite especial. Beatriz não fazia ideia de quão especial seria. Mal sabia ela que aquele seria o jantar que mudaria sua vida para sempre e destruiria todas as mentiras que ela construiu. Beatriz sentou-se diante das velas acesas, acreditando que estava prestes a viver uma noite romântica. Henrique, discretamente ao lado, mantinha uma postura profissional, mas um olhar cúmplice passava entre ele e Beatriz, sempre que Daniel desviava o olhar. Daniel, porém, não desviava nada, não perdia um só movimento. Ele serviu o vinho com tranquilidade, como quem realmente queria brindar à paz. Beatriz, começou ele com um sorriso brando, eu estive pensando muito ultimamente. Ela apoiou o queixo na mão sedutora. Sobre o que, amor? Daniel observou o rosto dela por alguns segundos antes de responder. Sobre confiança. Henrique engoliu em seco. Beatriz disfarçou. Que isso, querido? É claro que você pode confiar em mim. Daniel riu de leve. Não de humor, mas de ironia. Imagino. Ele continuou. Sabe, quando duas pessoas formam uma família, a confiança é tudo. Sem ela, ele pausou, olhando nos olhos dela. Não há casamento. O silêncio pesou na sala. Henrique mudou a postura, desconfortável. Beatriz tentou quebrar o clima. Amor, você está tão estranho hoje. Daniel colocou o garfo sobre a toalha com precisão cirúrgica. Estranho? Não, meu bem. Estou perfeitamente lúcido. Os olhos de Beatriz tremeram.
Daniel, então, colocou as mãos sobre a mesa. Aliás, trouxe alguém para participar do jantar. Beatriz ergueu as sobrancelhas. Quem? Daniel fez um aceno com 2 dedos. A porta do corredor se abriu e entrou Lívia. Beatriz perdeu o ar. Henrique ficou lívido. Daniel não tirava os olhos dos dois. Achei que seria uma boa ideia termos todos à mesa esta noite. Afinal, ele inclinou-se para a frente. Alguns segredos precisam ser colocados em pratos limpos. As velas tremularam. A tensão cresceu. A armadilha estava preparada e os 2 traidores acabavam de cair no centro dela. Lívia entrou devagar, os olhos baixos, as mãos tremendo. Ela não queria estar ali, mas Daniel precisava dela. Não como testemunha, mas como força moral. Beatriz quase se levantou da cadeira. O que essa menina está fazendo aqui? Sua voz saiu em um tom agudo, quase histérico. Daniel ergueu a mão, pedindo silêncio. Ela vai jantar conosco. Sente-se, Beatriz. A esposa obedeceu, mas seu rosto já denunciava pânico. Henrique, ao lado, mantinha os punhos cerrados sob a mesa. Daniel pegou a taça, girou o vinho calmamente e iniciou. Vou fazer uma simples pergunta, e gostaria que respondessem com sinceridade. Os 2. Beatriz engoliu em seco. Vi, você está me assustando, amor. Daniel inclinou a cabeça. Eu? Impossível. Quem deveria se assustar são vocês 2. Henrique se remexeu, desconfortável. Daniel prosseguiu. Ontem à noite vocês tiveram um encontro. Apenas profissional? Beatriz arregalou os olhos. Daniel, eu não sei do que você está falando. Henrique tentou intervir. Senhor, Cala a boca! Daniel disse com uma calma tão fria que cortou o ar. Henrique congelou. Daniel então tocou em um pequeno controle remoto sobre a mesa. Vocês sabem que eu sempre fui confiado demais. Grande erro meu. Mas, felizmente, a tecnologia grava tudo, mesmo quando vocês acham que nada está vendo. Ele clicou. E a TV da sala acendeu. Na tela, Beatriz e Henrique na sala, aos beijos. Lívia se encolheu. Beatriz levou as mãos à boca. Henrique ficou branco como papel. E Daniel, sem levantar a voz, apenas disse: primeira prova. Beatriz começou a chorar imediatamente. Daniel, por favor, não faz isso. Eu posso explicar. Ele inclinou a cabeça com um sorriso gelado. Eu ainda nem comecei. Beatriz chorava como se o mundo estivesse acabando. Henrique, imóvel, parecia um animal encurralado. Lívia tremia, testemunhando o momento que nunca imaginou viver. Daniel não desviava o olhar. Vocês acham que isso... Apontou para as imagens de beijo na tela. É o pior que vocês fizeram? Ele pegou o controle novamente. Então deixem eu mostrar o restante. Beatriz começou a balbuciar. Amor, por favor, não faz isso. A gente errou, mas... Errou? Daniel riu sarcástico. Vocês ainda não entenderam o tamanho do buraco que cavaram. Ele apertou o outro botão. A tela mudou. Agora aparecia Henrique entrando no quarto de Daniel, abrindo gavetas e, enfim, o momento mais grave, Henrique abrindo o cofre e Beatriz entrando logo depois. Aqui, Daniel apontou, está o crime maior. Vocês não queriam apenas me trair, queriam me roubar. Beatriz cobriu o rosto soluçando. Não, não, não. Daniel, eu não roubei nada. Foi só um momento de desespero, Desespero? Daniel repetiu. Você estava ajudando um segurança a vasculhar documentos confidenciais? Henrique finalmente falou, gaguejando. Senhor, eu só estava tentando ajudar a dona Beatriz. Ela disse que precisava de provas, que o senhor... Daniel se levantou de repente. Eu o quê, Henrique? Eu o quê? Henrique engoliu seco. Que o senhor estava escondendo algo dela, que ela precisava se proteger. Daniel bateu a mão na mesa, fazendo as taças tremerem.
Eu sempre dei tudo a essa mulher, tudo. Carro, casa, conforto, amor. E ela retribuiu como? Tentando destruir a minha vida pelas minhas costas. Beatriz chorava desesperadamente. Daniel, por favor, eu estava confusa. Eu te amo. Eu fiz uma bobagem. Ele a encarou com desprezo. A bobagem foi achar que eu nunca descobriria. Lívia, no canto, chorava em silêncio, mas por dentro sentia que a verdade finalmente estava vindo à tona, e ainda havia mais, muito mais. Daniel voltou a sentar lentamente. A voz agora era baixa, mas mortal. Agora, vamos falar sobre o golpe final que vocês planejavam. O silêncio na sala era tão pesado que parecia ter peso próprio. Beatriz tremia. Henrique mal respirava. Lívia temia pelo que viria a seguir. Daniel apoiou as mãos sobre a mesa, inclinando-se com calma assustadora. Vocês realmente achavam que poderiam me destruir com tanta facilidade? Beatriz soluçou. Daniel, por favor, você entendeu tudo errado. Cale a boca, Beatriz. Ele nem levantou a voz. Você já mentiu demais. Ela congelou. Daniel apertou um último botão no controle. Na TV, apareceu uma gravação de áudio extraída do celular de Henrique, pelo perito que Daniel contratou. A voz era clara, inconfundível. Beatriz, nós vamos fugir juntos. Eu não vou ficar presa a ele. Eu só preciso que você me ajude a pegar os papéis que garantem metade da empresa. Com isso em mãos, eu fico com tudo. Henrique, e o marido? O que fazemos com ele? Beatriz, ele é idiota. Nunca vai perceber. Eu mereço mais do que essa vida de esposa perfeita. Daniel pausou o áudio. O mundo de Beatriz desabou. Ela caiu de joelhos. Não, eu não falei isso. Eu estava confusa. Foi um momento de fraqueza. Eu não sabia o que eu queria. Daniel riu sem humor. Você sabia exatamente o que queria. Dinheiro, controle e um segurança para aquecer sua cama. Beatriz tentou segurar a barra da camisa dele. Daniel, por favor, eu te amo. Eu posso mudar. Ele se afastou como se estivesse se livrando de sujeira. A única coisa que você ama é o que eu proporciono, e isso acaba hoje. Henrique tentou intervir. Senhor, por favor, deixa eu explicar. Daniel virou-se para ele sereno. Você está demitido, e não chegue a 2 metros da minha família nunca mais, ou a polícia te leva. Henrique congelou. Beatriz chorava como uma criança. Daniel respirou fundo. O prédio inteiro parecia esperar pela decisão final, e ela veio. Beatriz, nosso casamento terminou. Lívia levou a mão à boca emocionada, mas ainda faltava o desfecho completo. A justiça precisava ser feita e a lição entregue. Beatriz continuava no chão, agarrada à barra do vestido, soluçando de forma desesperada. Não por arrependimento, mas por medo de perder tudo. Henrique permanecia petrificado, sem coragem de se mover. Já sabia que naquele momento sua vida confortável tinha acabado. Daniel, porém, estava mais calmo do que jamais esteve desde que descobriu a traição. E isso era o que mais assustava Beatriz. Ele respirou fundo, recostou-se na cadeira e disse: Você acha que eu vou gritar? Que vou quebrar tudo? Que vou te expulsar na chuva como você merece? Beatriz o encarou com lágrimas enormes, completamente destruída. Eu só quero outra chance. Eu posso ser a esposa que você sempre quis, Daniel. Eu juro. Ele levantou a mão, pedindo silêncio. Não, Beatriz. Você nunca quis ser esposa. Você sempre quis ser poder. Ela abaixou a cabeça, derrotada. Então Daniel continuou. Mas sabe qual é a maior punição para alguém como você? Beatriz ergueu lentamente o olhar, esperando o pior. Daniel concluiu, com a serenidade de um homem que recuperou a própria dignidade. Ficar viva para ver de perto alguém melhor que você ocupar o seu lugar. E prosperar. E ser amada como você nunca soube ser. Henrique arregalou os olhos. Beatriz abriu a boca num desespero quase animal. O quê?
Quem? Quem vai ocupar o meu lugar? Daniel virou o rosto lentamente e olhou diretamente para Lívia. A babá congelou. Beatriz entrou em completo colapso. Não, você não vai trocar uma mulher da sociedade por uma babá. Ela é ninguém, ninguém. Daniel respondeu com elegância mortal. Ela é tudo que você nunca foi. Honesta, leal e humana. Beatriz desabou no chão, derrotada pela verdade. E naquele momento o público entende. A maior punição de um narcisista é perder o palco. Mas ainda não era o fim. O final precisava ser transformador, inesquecível e justo. A sala estava em silêncio absoluto. Beatriz ainda chorava no chão, a maquiagem escorrendo. Henrique mantinha os olhos grudados no piso, envergonhado, e Lívia parecia uma estátua assustada, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. Daniel respirou fundo. A decisão que ele estava prestes a tomar não mudaria apenas sua vida, mas criaria um novo começo para todos. Ele caminhou lentamente até a estante, pegou uma pasta preta e colocou sobre a mesa. Aqui, disse ele, está tudo que vocês tentaram roubar de mim. Contratos, investimentos, cotas da empresa. Tudo. Beatriz levantou o rosto desesperada. Daniel, por favor, não faz isso. Eu estou arrependida. Me dá outra chance. Eu construí tudo com você. Ele a encarou com frieza. Não, Beatriz, eu construí tudo apesar de você. Henrique abaixou ainda mais a cabeça. Daniel então se virou para Lívia. Ela deu um passo para trás, assustada. Senhor Daniel. Ele sorriu suavemente. Você foi a única pessoa honesta nesta casa. A única que protegeu minha filha. A única que teve coragem de me contar a verdade, mesmo com medo de perder tudo. Lívia começou a chorar. Eu só fiz o que era certo. Daniel se aproximou. Exatamente. E é por isso que, a partir de hoje, você não é mais uma babá. Beatriz arregalou os olhos histérica. Não, 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 não! Você não vai dar a empresa para ela! Não vai! Daniel ignorou o ataque. Lívia, ele disse. Quero que assuma a direção do projeto social da empresa. Salário triplicado, casa nova e... Ele hesitou. Se você permitir, quero você mais presente na minha vida, na vida da Sofia, na vida da nossa família. Os olhos de Lívia brilharam. Beatriz caiu novamente no chão, em total desespero. Henrique entendeu que estava descartado para sempre. A justiça estava feita, o destino selado. Mas faltava o último golpe. Beatriz ainda estava no chão, chorando como alguém que finalmente entendia que havia perdido tudo. Não só o dinheiro, mas a vida confortável construída sobre mentiras. Henrique, sem opções, deu um passo atrás. Daniel agora estava de pé, firme, decidido, imponente. Beatriz, ele disse, a partir de agora, você tem 10 minutos para recolher suas coisas. A casa não é mais sua. O cartão não é mais seu. O carro não é mais seu. Ela soluçava, desesperada. Daniel, por favor, eu juro que posso mudar, eu juro, não me tira tudo. Ele respondeu com a frieza de quem foi ferido profundamente. Eu não tirei nada de você. Você jogou tudo fora, com suas próprias mãos. Henrique abriu a boca para falar, mas Daniel ergueu o braço. Você saia agora, ou vai sair escoltado pela polícia. Sem coragem de enfrentar o olhar do milionário, Henrique engoliu seco e deixou a mansão pela porta dos fundos. Beatriz implorou, chorou, gritou, mas Daniel não voltou atrás. E então ela saiu, derrotada, carregando apenas uma mala pequena. A única coisa que restou da vida luxuosa que ela tentou destruir. Assim que a porta se fechou, um silêncio profundo tomou conta da sala. Daniel respirou fundo. Lívia enxugou as lágrimas, ainda sem acreditar no rumo que a vida tomou. Ele se aproximou devagar. Lívia, hoje eu perdi uma esposa,
Mas também descobri algo mais importante, um coração verdadeiro, aqui, bem ao meu lado, esse tempo todo. Ela corou, emocionada. Senhor Daniel, eu nunca quis nada disso. Eu sei, e é por isso que você merece tudo de bom que a vida puder te dar. Ele segurou suavemente sua mão. Vamos reconstruir tudo juntos? Lívia sorriu com lágrimas nos olhos. Juntos. A pequena Sofia, atraída pela conversa, apareceu na escada e correu para abraçar os dois. A família renascia ali, com verdade, com amor, com respeito. E Beatriz, a vida ensinaria a ela a maior lição. Quem planta traição, colhe solidão. Quem planta sinceridade, colhe amor. Se essa história mexeu com você, deixa nos comentários qual cidade você nos ouve. E não esquece de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes, dramáticas e com finais que aquecem o coração.